Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor José Maria Monteiro, seu host no canal Antena Dev. Estamos aqui para mais uma entrevista, hoje com uma galera de peso, com uma galera foda, para conversar sobre trabalho no exterior, como trabalhar no exterior, as experiências vividas no trabalho no exterior. E estamos aqui com ele, o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Hoje o programa é uma homenagem a você, estamos com a bandeira do Canadá aqui, com a camisa do Canadá aqui, tá? Em homenagem ao nosso correspondente no Canadá. Boa tarde, Aderson. Como eu estava dizendo anteriormente, eu já vou mandar para você a sua cidadania canadense. Com isso aí já é cidadão canadense já. Estamos aqui com o Rodrigo Mesquita. Boa tarde, Rodrigo. Se apresenta aí para a galera. Bom, estou aqui, né, com o Aderson no Canadá, né, muito provavelmente, já que estou aqui há menos de 2 meses e sou da área de TI também, né? Estou começando ainda as coisas por aqui, engateando, mas estudando atualmente na faculdade e tudo mais, então... Você é cearense também, né, Rodrigo? Não, baiano. Baiano. Beleza. E que área da TI, que área da computação? Desenvolvimento. E aqui no Canadá eu estou fazendo gestão de projetos no Centennial College, na região de Toronto. Temos um baiano, então, hoje no canal. Estamos aqui também com o Thiago Macambira. Boa tarde, Macambira. Macambira fala de onde, Macambira? Estou aqui em Vancouver, também no Canadá. Então tá quentinho aí, né? Cara, deve estar uns agradáveis, temperatura de bermuda e regata, né? Uns 15 graus já. O Thiago é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, já trabalhou na Google, já trabalhou aí um bocado de canto. Fala pra gente aí da tua experiência, Thiago. Então, eu estou aqui há 3 anos e uns 6 meses já. É um tempinho já aqui. E aí, vim para cá para trabalhar na Amazon e cá estou desde então. Beleza, seja bem-vindo aí. Estamos aqui também com Eduardo Edson, também no Canadá. Eduardo é também formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Se apresenta aí pra gente, Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de começar dizendo que está 14 graus agora em Vancouver, está 21 graus em Toronto, certo? Verãozão! Vou dar 29. Pois é, estou aqui desde 2004, aqui na área de Toronto. Trabalho com desenvolvimento, maior parte da carreira com Java. Muito bom, muito bom. Rodrigo Lopes também formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Está na Holanda. Quanto tempo na Holanda já, Rodrigo? Boa tarde. Opa, boa tarde, Zé. Boa tarde, todo mundo. Estou aqui já um pouco mais de 10 anos já. Também trabalhando com desenvolvimento. Sim. Show de bola. Estamos aqui também com o Camilo Leles, também no Canadá. Toronto também, Camilo. Quanto tempo aí no Canadá? Pois é, boa tarde. Já são 17 anos. Eu vim para o Canadá em maio de 2001. E o Eduardo, na verdade, ele está mentindo. A gente mora em Mississauga. Ele gosta de falar Toronto, né? Que fica mais importante assim, mas a gente mora no subúrbio de Toronto, na cidade de Mississauga, que é a 6ª maior cidade do Canadá. GTA, amiga. Toronto é gourmet, né? Toronto é... Na Calcaia. Falou disso, né? Na Calcaia do Na Calcaia de Toronto. Mississauga, o pessoal não sabe nem dizer, mano. Mississauga é negócio de salga, rapaz. Tá doido. E estamos aqui também com Leonardo Olímpio. Boa tarde, Leonardo, que está na Suíça, não é isso? Quanto tempo aí na Suíça, Leonardo? Justamente, boa tarde. Aqui na Suíça já vai fazer 7 anos, né? Mas na Europa ao todo já faz perto de uns 15, porque eu morei um tempo na França também. Eu estudei lá, trabalhei lá um bom tempo, com desenvolvimento no começo, depois vim para a Suíça. Passei do C para o PLSQL, né? E depois de um tempo virei DBA também, já faz vários anos. E agora eu estou trabalhando como DBA de produção aqui no Banco Credit Suisse, em Zurique. Leonardo é formado em Engenharia Elétrica, não é isso? Na Universidade Federal do Ceará, e foi para
banco de dados, não é isso? Justamente, é verdade. Show de bola, galera. Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo aí o aceite de vocês, a participação de vocês nessa entrevista. Já deu para o nosso ouvinte aí, para o nosso assinante ver que a turma aqui tem experiência sobre morar no exterior, trabalhar no exterior. E aí eu vou começar perguntando para o Camilo, o que deu na sua cabeça quando você decidiu, vou morar no exterior, vou trabalhar no exterior? Olha, Zé, para mim sempre foi uma vontade, né? E na época que a gente estava na faculdade, naquela época do bug do milênio, se aproximando do bug do milênio, veio uma empresa dos Estados Unidos e contratou várias pessoas lá da UFC que mexiam com COBOL para morar lá. E uma delas era uma prima minha, a Juliana, uns 2 anos mais velha que a gente lá na computação, e ela foi. E eu fiquei com aquela vontade de ir. Sempre tive vontade de morar fora, e o Canadá era uma maneira mais fácil e mais aceitável, mais simples do que ir para os Estados Unidos. E foi assim que eu acabei chegando aqui. Camilo Adesson e Eduardo Edson foram mais ou menos na mesma época? Eduardo? Vocês foram juntos? Eu fui depois, né? Eles vieram em 2001, eu vim em 2004. Então, os pioneiros foram Camilo e Adesson, é isso? Deixa eu falar a real? Posso falar a real? A real é, Camilo veio, eu segui com o amigo Vladimir, depois que todo mundo tava ok, que o doutor Eduardo viu que era ok, era seguro, agora é minha vez. É por aí, Adesson. Agora deixa eu dar a mais real de todas, inclusive, eu só não tenho confirmação assim real mesmo por parte do Camilo, mas tenho a minha desconfiança, né? Que essa ideia de vir para o Canadá, quem começou com esse papo foi eu, e a gente trabalhava junto, eu e a Adesson, e conversei muito sobre isso com a Adesson, e provavelmente o convenci de fazê-lo, e a mesma coisa para o Vladimir. Como nós todos éramos da mesma turma da faculdade, eu desconfio que essa conversa chegou do Camilo, certo? Então, o brain aqui por trás dessa empreitada sou eu, na verdade. Olha aí, viu? Cada um conta a história do jeito que acha mais conveniente, né? Há muitas verdades. E Rodrigo Lopes, qual foi assim, o momento que você decidiu, eu vou morar fora, vou trabalhar na Holanda? Cara, quando eu decidi, eu já estava aqui. Planos, nunca tive essa vontade, como o Camilo mencionou aí, mas aconteceu de que eu trabalhava em Fortaleza no Instituto Atlântico, e o Atlântico fez um contrato com um banco aqui na Holanda, e, bom, teve toda uma história antes disso. Eles começaram a investir no mercado europeu, no mercado financeiro, e o primeiro cliente foi esse banco aqui da Holanda, que eles pediram um desenvolvedor, fizeram uma seleção alguns funcionários do Atlântico foram escolhidos, fizeram a seleção, entrevista e tudo, e eu vim para um contrato inicialmente temporário de 6 meses. E aí, quando eu estava aqui, perguntaram se eu queria ficar mais 6 meses, depois mais um ano, e hoje eu sou funcionário do banco. Legal. E fiquei. Então não foi uma coisa planejada, né? Foi uma coisa que foi acontecendo e que nasceu... Isso, exatamente. Isso foi acontecendo e foi dando certo. Estamos aqui. E Leonardo, como é que foi tua história aí? Então, a história é a seguinte, né? Primeiro eu era aluno da UFC, depois tive a oportunidade de fazer um programa de duplo diploma com a École Centrale lá na França. E depois voltei, bem, fazia parte do programa de voltar e terminar o curso na UFC, né? Fiz um estágio também no Instituto Atlântico durante um tempo. Durante o curso lá de engenharia elétrica, né, eu orientei o curso mais para essa área de informática industrial, ou seja, que é mais relacionada ao quê? Processamento de sinais, controle, automação, esse tipo de coisa. E é verdade que nisso daí acabei mexendo muito com programação e eu meio que me descobri nisso daí.
E foi assim que eu acabei entrando na Haiti, né? Depois de um tempo, bem, tive a oportunidade lá de começar como desenvolvedor em C lá no sul da França. Depois morei o quê? Mais de 4 anos lá no sul da França fazendo isso daí, depois de PLSQL. Vim para a Suíça em 2011, enquanto eu ainda era desenvolvedor PLSQL. Eles deram a oportunidade depois de me tornar DBA, que era uma coisa que eu já pensava há um certo tempo. Então, eu tive a oportunidade de integrar também um grupo maior, ou seja, que foi lá no SWOT Group, onde eu trabalhei 3 anos. Isso daí é uma coisa interessante, porque pude trabalhar com várias coisas relacionadas ao que é a própria arquitetura da infraestrutura, a parte de replicação, os problemas de performance nos bancos um pouco maiores. E depois de um tempo nessa experiência aí, pude ir para um site Oracle bem maior do que é o banco Credit Suisse. E graças a Deus aqui no banco já faz 2 anos. Tá tudo bem, graças a Deus. Enquanto isso, nasceu meu filho, a gente pôde ter um apartamento maior aqui na região de Zurique. E até agora, vamos dizer assim, claro que no processo todo teve várias dificuldades a vencer, mas os resultados foram muito positivos. Show. Macambira, o que é que fez você escolher Vancouver? Como é que você foi parar aí? Cara, Vancouver foi um acidente. Na verdade, eu estava indo para Seattle. Mas aí deu aquela questão de que agora para fazer visto H1B rola uma loteria. E aí eles me ofereceram a oportunidade de, em vez de ir para os Estados Unidos, ir para Vancouver. Eu falei, bora. Assim, na verdade, eu falei, não quero. A Florianópolis estava bom. Eu falei, não quero. Negócio de frio, né, comigo. E aí falaram, passou um tempo, já estava na cabeça de querer ir para o exterior. Aí eu falei, sabe o negócio, vou tentar de novo. Tentei de novo, rolou a mesma coisa. A gente já aplicou para o visto H1B. Teve loteria, não foi aceita. Eles falaram, então, ainda tem Vancouver aqui. Você quer reconsiderar? Não, eu falei, vamos ver, vamos tocar essa. E aí, nessa de vamos ver no que é, acabei vindo, gostando e tô aqui. E Rodrigo Mesquita, o que é que te fez sair da Bahia para ir para o Canadá? Bom, então a gente estava tentando fugir do calor, né? Não, brincadeira. Na realidade, a gente já tinha esse plano, mais ou menos, eu e minha esposa, né? Há uns 2, 3 anos pensando nisso. Em geral, a situação no Brasil, né? A situação no Brasil não anda muito boa, né? Eu sou servidor público lá, ainda federal. Então, assim, a gente costuma ver coisas no nosso dia a dia de trabalho que acontecem em Brasília, né? E realmente não é legal, né? Então, a gente já estava procurando uma forma de sair, experimentar a vida fora, ver se a gente se adaptava. E aí a gente fez um planejamento ao longo desses 2, 3 anos, né? Para eu vir como estudante internacional. Hoje em dia é a forma mais recomendada para você imigrar para o Canadá. É mais fácil, enquanto você faz um college, um curso de universidade, né? Você arranja experiência canadense trabalhando e aí você depois aplica para a imigração. Então a gente está nesse processo aqui agora. Você, então, é o migrante mais fresco, né, no Canadá? Eu não colocaria nesses termos. Mais novo, mais novinho. Melhor. Te dizer por que eu convidei o Rodrigo. Porque se você olhar para mim, para o Eduardo e o Camilo, a gente é tudo, enfim, já tem aqui mais de 15 anos. Então, nossa informação, ela não tá muito fresquinha, não, sabe? Então, velho. Exatamente, aqui é tudo velho. É tudo, como diz em inglês, old fart, sabe? É tudo peido velho aqui. Então, o Rodrigo, ele tem informação muito fresca, muito atual do processo. Zé, eu queria perguntar para o Aderson, como é que você faz para morar no Canadá há mais de 15 anos sem farofa, rapadura, cuscuz e tapioca? Só o que tem aqui, primeiro, tráfico. Quando alguém vai para o Brasil e vai para cá, trafica literalmente,
rapadura, queijo. Corre o risco, o pessoal corre risco de ser preso para trazer queijo. Corre risco de ser preso na alfândega trazendo queijo e rapadura. Mas, enfim, uma é essa. A outra é que tem algumas lojas na região, em Toronto, por aqui também, que são lojas, normalmente, lojas portuguesas, que oferecem produtos brasileiros também. Não todos, mas esses bem pitorescos, digamos assim. Rapadura eu acho que eu nunca vi, não. Mas esses mais pitorescos, como, sei lá, requeijão, doce de goiaba, alguma coisa desse tipo, a gente encontra nesse tipo de comércio português, não sabe? Aqui na Suíça é a mesma coisa. Macambira, tem pão de queijo por aí, mano? Pior que tem, velho. Eu posso contar uma coisa? Sabe, uma agradável surpresa quando eu vim pra cá? Eu tava lá em Floripa. Floripa você não encontra goma de tapioca fácil, você não encontrava. E você não encontrava coentro. Eu não sei vocês, mas vida sem coentro não é viver. Velho, aqui é trivial. Eu encontro farinha de tapioca sem assim, porque tem muito asiático aqui, você encontra facinho. No supermercado na esquina de casa onde eu morava, que agora eu tô na Calcaia de Vancouver, na real, era trivial. Eu chegava, ia lá na esquina comprar farinha de tapioca, hidratava, tava feio. Coentro a mesma coisa. Agora, realmente, rapadura, não tem não. Mas uma cachaça dá para encontrar. Cachaça encontra fácil. Já encontrei rapadura no supermercado aqui, viu? Tem outros países da América do Sul comem a mesma coisa, não é uma coisa brasileira somente, não, rapadura. Camilo, como é viver no Canadá sem jogo do Mengão e sem jogo do Vozão? Muito difícil. Essa parte é muito difícil, Zé Maria. O jogo do Ceará, do Flamengo, assistir o meu Silvio Santos no domingo, isso realmente é complicado. O Camilo não sabe não como é sem Flamengo, não. Aí o que nos ajuda, a Globo Internacional ajuda, né? E ultimamente o IPTV também tem ajudado um pouco a matar essa saudade. Agora, como o Vozão é de Série A, né? Aí fica mais fácil, porque os jogos estão quase sempre sendo mostrados na TV. Perguntas? Aderson Oliveira. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma recapitulação. Ok. Pesca aí. Eu não vou dizer que é uma pergunta, é mais afirmação. Eu queria normalmente, eu quero explorar um pouco o Rodrigo para informação fresca, não sabe? Pergunta direto para o Rodrigo aqui. Explica um pouco, Rodrigo, dessa questão de você vir como estudante, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, que tipo de oportunidade isso te dá vindo como estudante para o Canadá? Bom, como eu estava explicando, né, hoje você tem diversos blogs por aí sobre processo de imigração, tem muita gente que trabalha com isso, né, ajudando brasileiros a imigrarem para o Canadá e tudo mais, e a maioria deles vai recomendar geralmente essa prática, que é vir como estudante internacional. Como estudante internacional, né, se aplica para um college ou uma universidade, né, tão logo você é aceito, você começa a dar entrada no processo de visto, né, é um visto que é relativamente fácil, né, ele não é comumente negado, né, como acontece com visto de trabalho direto, e esse visto ele leva mais ou menos ali entre 15 e 20 dias para concluir o processo inteiro, né. Às vezes tem pequenas mudanças, mas a gente pode acompanhar pelo site do governo canadense. E assim, aí uma vez que esteja tudo pronto, você vem, né, como estudante, você tem direito, dependendo do tipo de programa que você vai fazer, geralmente você tem direito a trabalhar 20 horas semanais, né, enquanto você está atendendo aula, né, e full time, né, 40 horas semanais nos breaks, né, nas pausas da faculdade ou da universidade. É uma forma legal de você conseguir experiência de trabalho, né, durante o tempo que você está estudando, né, e concluindo esse processo, concluindo esse curso que você vem a fazer, né, no meu caso Project Management, concluindo ele, você pode aplicar para o que eles chamam de PGWP, né, o Postgraduate Work Permit, né, que é o visto de trabalho de pós-graduação, né. Então, é um visto que geralmente também é praticamente concedido tão logo a pessoa peça, né, eles não negam, e é um visto que você consegue geralmente pelo dobro do tempo de duração do seu college, do seu curso.
né? Então, se o seu curso dura 1 ano, eles te dão, no máximo, 2 anos a mais, trabalhando, né? Então, você fica com um visto aberto de trabalho, você pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer área. O ideal é que seja na área que você está estudando, que você está, né, que é a sua área de trabalho, na sua indústria, porque isso ajuda a formar experiência, currículo, enfim. E a partir desse momento que você já está no PGWP, você já pode começar a aplicar para o processo que é o Express Entry, né, que é o processo atual de imigração expressa, que é baseado principalmente em trabalho. Então, se você tem uma formação, se você é um profissional de uma indústria específica, né, eles têm as classificações que são o NOC, né? Eu não lembro agora o que a sigla quer dizer, mas acho que é National Occupation alguma coisa. Que são os códigos nacionais no Canadá de ocupação. E se você trabalha em um código 0, A ou B, que são os principais, né, você pode aplicar através do Express Entry. E hoje em dia, acho que aí tem com o seu perfil que você monta lá, você tem uma pontuação, né, por vários fatores: idade, estudo, trabalho, experiência de trabalho no Canadá, se você teve curso no Canadá, né, então tudo isso conta, faz um somatório e você tem uma pontuação. Se você tem oferta de trabalho, se você já está trabalhando, também conta muito, né? Então, para a pessoa que já está empregada, full time, é muito certo de que ela consegue a imigração, né, através do Express Entry. A média de corte hoje na pontuação da Express Entry, eles têm mais ou menos 2 rodadas por mês, né, que eles chamam candidatos para aplicarem para residência permanente. E a média, geralmente, o corte está em 400 pontos, 400 e alguma coisa. Teve vezes já que deu 300 e alguma coisa. Então, qual é o máximo? Varia. O máximo que eu já vi foi 600 pontos. Mas isso geralmente ocorre quando eles chamam muita gente, e aí na segunda rodada, quando eles vão chamar de novo, meio que esgota um pouco o pool, né, a piscina de candidatos, e aí tem menos candidatos, então eles geralmente pegam pessoas com pontuação maior. Então, Zé, o ponto é o seguinte, é que existe um processo muito, muito simples, existe uma receita de bolo. Se você tem a intenção não só de imigrar, não só de estudar, de trabalhar, mas de migrar para o Canadá, que você vem como estudante, passa um período de um curso de 1 ano ou de 2 anos, e você pode, depois disso, aplicar para até o dobro do tempo. E enquanto isso, se você tiver, como eu estava conversando com o Rodrigo anteriormente, se você tiver esposa, parceiro, quer que seja, a pessoa que se vier com você pode trabalhar em tempo integral, se a pessoa quiser, não sabe? Bom, eu queria mudar um pouquinho o papo e eu queria perguntar para o Eduardo Edson qual a principal vantagem e a principal desvantagem de trabalhar no exterior. Cara, esse tipo de coisa, assim, cada pessoa tem que ver o que é que dá certo para ela, né? Tipo, assim, para mim isso de morar no exterior, e aí vantagens e desvantagens vão ser proporcionais a esse lance aí do alinhamento do perfil, né? Por exemplo, para a pessoa que, assim, gosta demais da sua vida social, gosta, né, daquela cachaça, daquele forró, daquele, né, o tempo todo e tal, eu não recomendaria o Canadá, sabe? Porque, assim, a vida social é mais tranquila. Você vê, assim, e é uma diferença cultural, né? Você vê a diferença, assim, de um canadense tá dizendo, assim, que, pô, me diverti pra caramba, tal, naquele determinado programa. Você vê a maior besteira do mundo, um negócio, assim, totalmente boring, né? Pô, I had lots of fun, tal, não sei o quê. Porra, é mesmo? Tá bom, ok. Agora, por outro lado, né? Do perfil da pessoa, por exemplo, eu sempre gostei muito de inglês, né? Estudei desde criança, fui professor de inglês e tal, na época da faculdade, um negócio que eu gostava muito e tal. Em determinado momento eu pensei, pô, eu quero ser professor de inglês ou eu quero falar inglês no dia a dia, né? O que é que me interessa, né? E aí tem a ver com o perfil da pessoa, né? E, tipo assim, eu sou o cara que esquece a porta de casa aberta, eu esqueço a porta da garagem aberta, escancarada, entendeu? Então, o Brasil não é um lugar para mim, certo? O Canadá, ele é mais assim, perdoa mais, né? Esse tipo de coisa.
Então, cada um tem que fazer a sua análise, né? Tipo assim, qual é o meu perfil? É para mim, não é para mim? Do que é que eu gosto, né? Que essas coisas nunca tem uma resposta assim, 100% aqui, isso aqui é o melhor para qualquer pessoa. Não, isso aqui é o melhor para mim, para aquele outro pode ser que não seja. Tem vantagem e desvantagem, com certeza. Né? Mas na hora de abrir uma conta no banco, fechar uma conta no banco, ou fechar uma conta de um telefone, como é que é? Ah, isso aí é muito diferente, né? Tipo assim, eu escuto o pessoal falar bastante, assim, principalmente de companhias telefônicas, né? No Brasil, esse negócio do atendimento ao cliente, né? Esse tipo de coisa, assim, se é um negócio assim que é escancaradamente errado, né? Ele não se mantém, né? No lugar mais sério, né? Isso aí aparece alguém para tomar uma providência e consertar aquela coisa ali, né? Então, isso aí é bem mais tranquilo, né? Se eu quisesse agora cancelar minha conta de celular aqui, eu ia ligar aqui para a companhia de celular, eu acho que em 10 minutos resolvia. Macambira, o que é que para você é a maior vantagem, a maior desvantagem de trabalhar, de morar no exterior? Cara, desvantagem eu acho que acho que foi dito bem, assim, tem coisas que não se alinham. E as maiores desvantagens aqui eu acho a saudade. É a saudade dos amigos, é a saudade da esculhambação, é a saudade desse tipo de coisa mesmo. Que realmente, o que eles chamam de, putz, me divertir pra caramba aqui, você fala assim, sério, velho? Isso é divertido? Vocês estão brincando comigo, gente. Isso aqui é juninho, isso aqui é pra escola, isso aqui não é diversão, não. Mas essa é uma das desvantagens. Então, dá saudade muito dos amigos, dá saudade um pouco assim. É uma coisa, é um facto de dois mundos. Dá saudade um pouco daquele jeito mais escancarado do brasileiro de ser, de até se intrometer na sua vida, mas às vezes se importar um pouco mais, pelo menos fingir que se importa um pouco mais. O pessoal daqui é super educado, mas é educado demais também, às vezes. Você chega num canto, você chega numa festa, se você não fizer o esforço, você vai sair sem falar com ninguém. Só que é cada um meio na sua, meio, não diria frio, eu diria reservado. E faz falta isso, aquela coisa mais brasileira, mais cearense mesmo até, às vezes, de chegar, mais nordestino, de chegar e de pouco com essa pessoa já se mostrar mais amigável, sabe? Já tirar onda, sair frescando, isso faz falta. Comida faz falta. Mas, cara, você pegar, primeiro, você andar de bicicleta, saber que os motoristas não estão tentando te atropelar, isso é muito bom, sabe? Os carros saírem no meio do caminho, porque você pode estar ali, eles sabem disso também, isso é muito... Você sair com a bicicleta, saber que você vai voltar, porque não vai aparecer um dono. É o tipo da coisa, é você não precisar olhar para trás para saber se alguém te seguindo, a cada esquina que você cruza, mesmo você andando às 3 da manhã. Esse tipo de coisa, cara, dá uma paz de espírito que assim, parece a troca ser justa, entendeu? Então, essa é uma das vantagens, né? Essa paz de espírito que dá, a qualidade de vida. Eu diria que é isso. Resumindo, como disse Jobim, né? O Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom, né? Nova York é bom, mas é uma merda, né? Zé, deixa eu só falar mais uma coisa aqui, puxando mais pro lado do trabalho, né? Eu acho que aqui, assim, as empresas, elas têm muito mais esse foco, assim, do lance do equilíbrio da vida particular da pessoa com o trabalho, né? E, assim, a tendência da empresa explorar o cara demais é bem menor aqui, né? O que é que eu vejo? As pessoas têm cargas horárias menores, né? As pessoas, eu vejo, se estressam menos com o trabalho, né? E também, eu diria que, de uma certa forma, por exemplo, na área da gente, tem extremos, né? Mas no médio, existe um mercado, assim, sei lá, super restrito, né? Que esse aí é muito competitivo. Mas o mercado médio, eu acho que ele tende a ser menos competitivo que no Brasil, né? No Brasil, eu vejo pessoa assim, existe um lance assim da super especialização, né? Todo mundo estudando pra caramba, tirando super especializações, porque realmente precisa no mercado de trabalho, né? Esse lance, e também por causa desse lance, né? No Brasil tem uma cultura muito mais assim de, paz, me mostra o currículo, né? E aqui eu diria tem mais a cultura assim, paz, me mostra o que você sabe, né?
E aí, por isso, existe esse lance aí da super especialização no Brasil também, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que as pessoas, em termos de trabalho, têm uma vida bem mais tranquila. As empresas respeitam. É super comum você dizer assim, olha, hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que levar meu filho no dentista, ou porque eu tenho que ir no médico, ou não sei o quê. Isso aí não vai haver desconto de folha, vai ser tudo normal. Então, isso é uma coisa que a pessoa precisa fazer e acabou essa história, entendeu? Uhum. Isso é importante. Camilo queria falar. Não, era para concordar com o que tanto o Tiago quanto o Eduardo falaram. E é bem isso mesmo, né? Em relação à desvantagem, para mim é a saudade, né? É o jeito brasileiro. E eu tenho certeza que o chinês também tem o mesmo sentimento, o indiano e todas as outras culturas. Um exemplo real, que vai parecer história, mas não em outubro do ano passado, falando com minha vizinha aqui da frente e tal, olá, boa tarde, recolhendo as folhas né, caindo do outono. Quando chegou em abril, quando eu vi, ela tá empurrando um carrinho de bebê. Tá entendendo? Aqui eu passei o inverno todo, a pessoa também veste, né, um casaco e tal, e os carros entram direto na garagem, no frio, e você entra na casa já por dentro da garagem, e eu não sabia nem que a minha vizinha estava grávida, a Jenny, que mora aqui na frente, no 2908. Então, tem esse tipo de coisa. Eu não consigo imaginar isso no Brasil, quando você sabe até com quem é que a filha do vizinho está saindo e não sei o que, e se presta e se não presta. Aqui não, aqui é todo mundo na sua, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está o tempo, e vamos em frente. Isso eu tenho muita saudade do Brasil. E a maior vantagem para você, Camilo? Para mim é a tranquilidade. Também o Thiago tocou. Quando eu vou agora, estou com 3 meninos, é complicado. Quando eu vou para o Brasil, explicar para ele que não pode ficar conversando na porta de casa na hora de entrar no carro. Uma vez eu empurrei eles para dentro do carro porque eu vi 2 pessoas vindo de bicicleta que pareciam suspeitas. Isso não entra na cabeça deles e para mim isso é o espírito, a paz de espírito, a tranquilidade de saber que você pode. Eu estou com o trailer parado aqui na frente, que não vai chegar ninguém, dar uma ré e rebocar meu trailer e levar embora. Para mim, isso é uma grande vantagem. Thiago? Uma coisa até que é engraçada. Quando meus pais vêm me visitar, eles vêm para cá e eles perdem peso. Porque eles podem andar na rua. Eles podem andar 2 quarteirões e não é porque é quente, não é isso. Para mim, quando fica quente aqui, é um quente diferente. É engraçado, 20 graus é quente. Mas é que eles podem andar na rua e eles sentem prazer em andar na rua e eles não têm medo de andar na rua. Em Fortaleza, pelo menos, eu não sei se é um pouco da paranoia deles também, mas até para andar 2 quarteirões para casa do amiga, tem que entrar no carro. E aqui não, eles vão andar 1 quilômetro, vão andar, eles estão um pouco mais velhos, vão andar um pouco mais devagar, mas vão andar esses 1 quilômetro realmente pela calçada. Então até isso muda. Leonardo Olímpio, como é aí na Suíça? A principal vantagem? Então, sim. Bem, eu acho que em todos os países, vamos dizer, desenvolvidos, você tem essa vantagem grande em relação a um país como o Brasil, que é a questão da segurança, né? Isso daí todo mundo, eu acho que vai concordar. Além disso, uma outra vantagem que eu considero, né? Eu acho que outras pessoas vão também concordar, outras talvez discordar. Tem realmente a questão vamos dizer assim, da sociabilização aqui. Ela é obviamente mais difícil, porque as pessoas são mais reservadas, isso é uma desvantagem, mas tem um lado vantagem disso aí também, porque isso quer dizer que muitas pessoas no Brasil, como também em outros países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, elas vão entrar em contato com você, vão tentar se sociabilizar com você para obter alguma vantagem. Então, isso aí, esse lado aqui, não vai ter. Isso quer dizer, então, que quando você vai resolver qualquer coisa em qualquer lugar, as pessoas vão ser, talvez, menos amigáveis, mas elas vão ser 100% sinceras e honestas com você. Ou seja, esse é um lado que eu considero positivo. Claro, isso quer dizer também que você vai fazer amigos com mais dificuldade. Mas eu, sim,
considerando os dois lados da moeda, eu considero isso mais uma vantagem do que uma desvantagem. Agora, a real desvantagem, para mim, que eu considero, que eu lamento, eu sei que é uma consequência da minha decisão, mas que eu lamento, é que, finalmente, os meus pais e pessoas da minha família que estão longe, eu não os vejo sempre, e às vezes eles precisam de mim e eu não estou por perto. Isso, para mim, é talvez o lado mais difícil. Porque é verdade que, assim, por lado da cultura, vamos dizer assim, do Brasil, da culinária e outras coisas, hoje em 2018, quase tudo se consegue aqui também. Então, eu digo que é mais, para mim, a maior vantagem é talvez o lado da segurança, da sinceridade das pessoas, e a desvantagem é realmente o lado família, porque isso daí também não tem como cobrir 100%, né? Não tem como compensar 100%. Mas você já foi chamado pelo síndico porque estava falando alto no telefone, ou porque a mulher estava com salto e fazendo zoada para o vizinho de baixo? Eu já fui denunciado ao síndico do prédio porque eu acordava muito cedo para trabalhar e tomava banho às 6 da manhã. Não, isso é uma pessoa... Não aconteceu nada, na verdade, mas é uma pessoa que, na verdade, não tinha o que fazer e que ela ficava lá. Bem, uma vez que eles denunciam, bem, vai ter, vamos dizer assim, alguém vai perguntar, né? Mas, assim, não chegaram a tomar nenhuma atitude contra mim, porque sabia que isso aí era uma coisa sem procedência. Mas assim, teve essa situação aí. Ou seja, e tem outras coisas também, por exemplo, a questão do cachorro, se ele latir, pode ser que gente vai reclamar também, esse tipo de coisa. Porque aqui é verdade que o pessoal é fanático por silêncio, né? Mas, como tudo, é uma cultura diferente, você tem que se adaptar em algumas coisas, né? Não tem como escapar disso. O Aderson queria comentar aí. Na realidade, eu queria trazer um pouco mais, novamente, para o ambiente do trabalho, que é um pouco mais o nosso foco aqui. E um dos pontos que você tinha levantado no nosso documentos era sobre as diferenças culturais e muito provavelmente no ambiente de trabalho também. E uma coisa que eu quero destacar é que nas relações dentro do ambiente de trabalho, você tem que ser muito mais respeitoso, muito mais cuidadoso com relação a aspectos raciais, porque, por exemplo, aqui na nossa, né, em Toronto especialmente, você tem gente do mundo inteiro. Você trabalha, como eu trabalhava numa equipe de 20 pessoas, você tem indianos, você tem chineses, você tem russos, você tem poloneses, você tem canadenses. Então você tem que ter cuidado com o que você fala para não ofender e alguma coisa que você pensa que não é ofensiva, que vem da nossa cultura. E eu acho que isso mudou nos últimos anos no Brasil. Minha experiência no Brasil como funcionário foi de 16 anos atrás, 17 anos atrás, que era ainda uma época que se brincava e tinha muita informalidade e muita, enfim, informalidade com relação a diferença de sexo e brincadeirinhas e tudo mais. Você não pode fazer isso por aqui. Você tem que respeitar, porque senão você vai ser processado. Alguém vai dizer assim, ó, isso aí me ofendeu. E, enfim, é isso que eu queria deixar marcado, que devido às diferenças raciais e de sexo e diabo 4, você tem que ser cuidadoso. Você tem que ser cuidadoso com o que você faz. Você não pode trazer a brincadeirinha do Brasil, a bulinaçãozinha do Brasil, que eu adorava fazer isso no Brasil, mas aqui você tem que ser mais cuidadoso. Uma coisa que eu aprendi com os americanos é que hoje, quando eu faço reunião com as minhas alunas, né, que eu oriento alunas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, quando eu faço, em especial, reunião com as alunas, eu deixo a porta da sala aberta. Né? Todo mundo que passa, vê, para evitar qualquer acusação de assédio ou qualquer, né, mal entendido. Então, ela fica sempre aberta, a minha porta está sempre aberta quando eu estou com o aluno para evitar qualquer problema. Isso eu vi com os professores americanos que faziam isso, aprendi, copiei a ideia, né? No Brasil, a gente ainda tem problemas com isso, bastante problemas, então adotei essa ideia. Mas, Rodrigo,
para você que está chegando aí, qual é, nesse pouco tempo que você tem no Canadá, qual é a principal vantagem e desvantagem que você identifica? Olha, Zé, eu acho que é bastante do que o pessoal falou. Isso é bem parecido em geral, eu acho, independente nos países, como a gente fala, né, um pouco mais, né, desenvolvidos, questão da segurança, né, é muito marcante a diferença, né? A qualidade de vida em geral, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, qualidade de produtos e de serviços. O padrão é ser bom. Então você paga pelas coisas, muitas vezes a coisa não é nem tão barata, mas as coisas são boas. E o menor defeito que ela apresentar, imediatamente as pessoas lhe atendem muito bem. Então, assim, isso para mim, vindo da Bahia, é muito diferente. A Bahia, o Brasil não é todo assim. Eu conheço bem São Paulo, conheço o Rio. Em outros lugares você tem atendimentos bons, mas na Bahia o atendimento é uma das piores coisas que existe. Parece que você está pedindo um favor para a pessoa e a pessoa lhe destrata mesmo, né? Então isso é comum lá. Então isso chamou muito minha atenção aqui como pontos positivos, né, de estar vivendo essa experiência aqui fora do país da gente. E, enfim, assim, eu não sou uma pessoa muito apegada à família, amigos, essas coisas. Tenho muitos amigos. Sou professor de Aikido lá tem um dojo, né, uma academia de Aikido lá em Itabuna, na Bahia, que eu deixei para trás com um aluno mais velho. E, enfim, era uma turma que eu tenho muita afeição, gosto muito do pessoal, a gente tem anos juntos. É uma coisa que me faz falta, que eu sinto saudade, mas, assim, para mim é bastante tranquilo caminhar, sabe? Sair de um lugar e ir para o outro, conhecer novas pessoas. Eu acho que isso é natural da vida, né? A gente se move, a gente conhece gente nova, a gente deixa gente nova, não para trás, mas, sabe, nos lugares por onde a gente passa. E a vida é assim, né? Acho que, enfim, para mim tá bastante legal aqui. Minha mãe, que é a única pessoa que eu tenho lá no Brasil, ela tem minha irmã também, então eu fico sossegado. Zé, deixa eu fazer uma pergunta para Rodrigo. Como ele tem feito algumas entrevistas de trabalho, eu queria conversar um pouco, saber um pouco como é que são essas entrevistas de trabalho, o que é que ele vê de diferente com relação ao Brasil. Eu queria só pegar um pouco nesse ponto aí com ele. Rodrigo, você tem alguma coisa para compartilhar? Com certeza. Então, eu estou aqui há quase 2 meses, né? Vai fazer 2 meses agora no começo de junho. E nesse meio tempo já apliquei para diversas posições, né? Web developer, tenho alguma experiência com isso, para programação em geral, algumas áreas de programação, e outras coisas em gerais também, né? Que o importante é conseguir dinheiro rápido, então, para a gente se manter. E já passei por entrevistas e tudo mais, mas o que mais me chamou a atenção aqui é a diferença, né? Que alguém citou aí, não lembro quem, sobre apresentação de currículo e esse tipo de coisa. Como as pessoas selecionam pessoas aqui no Canadá, né? Aqui, o candidato ele tem que se vender. Não é só você escrever um currículo bem formal, encher de coisa e deixar lá e vai dar tudo certo. Você tem que realmente se vender. Você tem que mostrar por que você é a pessoa certa para aquela empresa, para aquela posição. Isso é bem diferente de lá da Bahia, né? E então começa com o currículo. A estrutura do currículo geralmente não pode ter mais de uma página, né? Tem a cover letter, né? A carta de abertura do currículo, que geralmente você manda junto, né? E ali é basicamente onde você consegue a entrevista, né? Se você falhar naquilo ali, se você não escrever bem, se você não, sabe, um dos pontos que as pessoas, geralmente os advisors, né? Eles geralmente pegam bastante cada currículo, cada cover letter é para um emprego específico. Você sempre vai fazer um específico. Você nunca tem um currículo geral, né? Onde você vai colocar nesse currículo específico o conteúdo que você tem, que é de fato relevante para aquela posição que você está aplicando, né? Enfim, fazer todo o seu marketing, né? Dizer quais são as hard skills e as soft skills que você tem, né? Que vai agregar na empresa, né? Que vai agregar valor na empresa. E, enfim, você conseguindo isso, você vai geralmente para entrevista, para uma demonstração de conhecimento, alguma coisa do tipo, né? Nas entrevistas aí já pesa bastante a questão do inglês, né? Você tem que
ter um inglês realmente bom, né, fluente, né, uma boa postura corporal, na linguagem corporal, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que as pessoas procuram, né, em termos de habilidade. E, enfim, né, eu tenho algumas entrevistas aí pela frente ainda, né, a Rogers, estou vendo uma posição com eles, uma outra posição como web developer para uma revista online, e tô nesse caminho aí. Beleza. Com você, Zé, passa a bola para você. Eu queria perguntar para o Thiago, começar aí com Macambira, o que é que você julga ser mais importante na hora que você está procurando um emprego no exterior, começando um emprego? São suas habilidades técnicas de programação? São suas habilidades relacionais? É o inglês? O que é que pesa mais? Cara, eu vou dizer que são as habilidades técnicas. Dito isso, QI é sempre importante. Porque dependendo de para onde você quer a vaga, uma indicação interna faz toda uma diferença. Assim, pelo menos ela faz com que o seu currículo chegue na frente da pilha. Não vai facilitar o processo de entrevista, mas colocou o seu currículo na frente da pilha. Às vezes é só isso que você precisava, essa ajudinha. Então, QI ajuda pra caramba. Mas no final, uma vez que você está na entrevista, pelo menos assim, nas que eu passei e nas que eu já conduzi, no final das contas, o que você quer saber eu tenho esse problema. Me mostra que você tem gingado. Você pode não saber até resolver esse problema, mas que você tem um ferramental para tentar desmistificar o negócio e resolver o problema. Mostrar que você tem ginga. No final das contas, é isso que eu acho que muita gente, às vezes, peca. O cara chega na entrevista e o cara bota uma pergunta simples como: cara, me dá uma média de uma lista. E as pessoas não sabem escrever um for, velho. Zero, já fiz entrevista, o cara não sabia escrever um for. Ah, mas que faz muito tempo. Velho, é um for. Faz pelo código. Eu só quero que você mostre que você tá fazendo uma média. É coisa de primeiro semestre. Mostra isso aí. E as pessoas não sabem. Mais uma semana esqueci como é que fala, né? Provavelmente. O inglês é engraçado, mas assim, eu trabalho com gente que, eu vou te dizer um negócio, você realmente aprende muito aqui no exterior, porque você tem que ser tolerante, porque tem gente que eu não consigo, tem um colega que eu trabalho que eu não consigo entender o que ele fala, eu juro que eu não consigo entender o que ele fala. O cara é vietnamita. Mas eu sei que o cara, em uma semana e meia, o cara já estava entendendo metade do tema da gente, então, tipo, você sabe que o cara entende. E o cara escreve muito bem, o problema é só entender o que ele fala. O inglês... É só conversar. Nossa, velho, não dá pra não. É muito esquisito, velho. É muito esquisito. Eu já inglês você tem como... Eu já passei por uma experiência dessa conversando com os chineses, né? Que aí eu terminei a call lá com os chineses e eu, caraca, o meu inglês tá muito ruim, cara, eu não entendi nada do que esse chinês falou. Aí a galera que tava comigo, não, professor, fique tranquilo, ninguém entendeu nada aqui, é porque o inglês dele é mesmo. Camilo? Não, eu ia adicionar, é engraçado, né? Eu concordo com a opinião aí do pessoal, mas particularmente na minha área, que é a área de suporte, né? A área que você precisa ir para uma reunião e explicar por que o servidor caiu e qual é o teu plano de ação para trazer o servidor de volta e a aplicação para rodar, você tem que ter o inglês, tá? Eu entrevistei há 2 semanas atrás um brasileiro, não fui eu que indiquei, eu coloco nas listas que eu participo, pessoal que está aqui no Canadá, a gente está procurando gente e não tem gente, é uma coisa meio estranha. Eu estou com vaga para administrador de sistemas Unix, para administrador de sistemas Windows, para WebSphere, e não tem. Impressionante, Zé. Então, para essa área, você precisa falar bem o inglês. Esquece o sotaque. O sotaque, eu estou aqui há 17 anos e eu continuo com o sotaque quando faço minhas apresentações semanais lá na empresa, quando eu vou para uma conference call com o cliente, eu só falo hello, good morning, o pessoal diz hi, Camilo, porque já sabe o sotaque brasileiro, latino, já consegue identificar. Sotaque não importa, mas você precisa falar o inglês. Em contrapartida, eu trabalho com o chinês, o Elvin, que o cara é brilhante. É brilhante de uma maneira que eu explico para ele um problema que eu estou tendo na nossa CMDB em
2 horas ele vem com a solução do problema, mas ele não consegue falar. Escreve muito bem, mas ele não consegue falar. Mas como essa posição dele de developer, de programador, não está lidando com o meu cliente na frente, não tem problema. Então, eu acho que depende muito de que posição, para qual posição você está aplicando. Macambira. E outra coisa interessante que eu queria colocar também. Uma coisa que eu notei, eu acho que o brasileiro ele não confia muito no próprio taco. Eu fiz entrevistas no Brasil que me surpreenderam muito. Peguei gente muito bem preparada lá. E eu fiz entrevistas aqui onde os candidatos eram um desastre. Eu falava, gente, cadê aquela galerinha que estava aplicando lá para Florianópolis? Porque aqui não aplica para cá. Então, só um adendo. Eu acho que o pessoal deveria confiar mais no próprio taco. E se está pensando em sair, meter as caras mesmo. Leonardo. Pois é, a questão da comunicação, ela às vezes tem muitas armadilhas, né? Porque eu, por exemplo, no meu emprego anterior, tinha o costume mais, bem, devido à empresa, à cultura e tudo se resolvia em francês, e era uma coisa que eu estava relativamente acostumado, né? Porque já fazia muitos anos que eu falava e tudo. E aí, quando eu vim trabalhar no banco, todas as reuniões e calls para resolver problema, esse tipo de coisa, tudo em inglês, né? Porque o banco é suíço, a língua daqui de Zurique é o alemão, a língua oficial, a língua não oficial é o suíço-alemão que só tem aqui, e a língua do banco é o inglês. E no banco tem gente do mundo todo que trabalha na Índia, trabalha nos Estados Unidos, trabalha em diversos outros lugares, e isso daí, cada um entra numa conferência telefônica dessa com um sotaque totalmente diferente, com um jeito, inclusive com uma maneira de se expressar, não é necessariamente sotaque, mas vamos dizer assim, as expressões idiomáticas também são diferentes, ou seja, tem várias coisas. Então, para mim, vamos dizer, no primeiro, os 2 primeiros meses assim foi um choque violento, porque também é uma área de suporte. Eu precisava dar respostas rápidas, obviamente, para o cliente. O cliente tem que se sentir assegurado que o problema está, a solução para o problema está em andamento, e isso daí foi um aprendizado também forte para mim nessa área. Porque, assim, isso é importante, porque muitas vezes tão importante quanto ter a solução é ser capaz de ter a confiança de todos os atores da situação, que você é capaz de mostrar a solução. Então, tipo, isso é um desafio para os brasileiros no exterior, como também para as pessoas de outras origens, né? Eduardo Edson, você faz seleção aí também? Tipo assim, que contrata pessoas e tal? Sim. Não, gostaria muito de fazer, né? Já tive em posições antes que fazer. O primeiro emprego que eu tive no Canadá, né, eu passei quase 10 anos nessa mesma empresa, né? E aí, por um tempo lá, eu era líder de uma equipe de Java e eu entrevistava e contratava pessoas. Até nessa época, contratei um brasileiro super bom, um cara formado pela Unicamp e tal. E eu concordo aí com o que o Thiago falou. Eu acho que o Brasil tem um pool de talento, assim, fortíssimo. E a galera que está no Brasil tem que confiar mais no seu próprio taco e tem que investir no inglês, que é outra coisa que foi falada aqui, né? Então, assim, ainda no Brasil, invista no inglês. Se você pensa em ir para fora e tal, porque, assim, em termos, assim, de talento mesmo, de inteligência, de aptidão, acho que o Brasil está lá em cima. A gente tem uma formação, assim, esse pessoal que, infelizmente, tem que dizer, né? Formação em escolas particulares no Brasil, né? E nas boas universidades, né? O pessoal tem uma formação muito boa, né? E o Brasil tem que deixar de ser um lugar xenófobo do jeito que é e abraçar esse tipo de coisa, né? E saber que leva desvantagem internacionalmente porque as pessoas não dominam as línguas mais faladas do mundo. O brasileiro não fala nem espanhol, né? Você Verdade. a ridicularidade da situação, né? Então, isso aí no Brasil tem que mudar demais. Aderson.
Beleza, ó, primeira coisa, deixar a controvérsia sobre o primeiro trabalho do Eduardo, tá? Depois eu quero conversar com você, Eduardo, sobre essa história, tá? Você sabe o que eu tô falando. Tem o primeiro trabalho não oficial, que descolado pelo ADES, inclusive, pagou 2 meses de conta. Filho da mãe. É verdade. Filho da mãe. Mal agradecido. Né? Esse aí não entra no currículo, não, mas ele pagou 2 meses de conta, é verdade. A gente não tem nível para entrar no currículo dele. Bem, mas o ponto foi meu chefe, pô. O ponto sério é o seguinte, tem um negócio aqui no Canadá que é chamado da experiência canadense. E eu não sei se esse termo ainda rola muito atualmente, não. Eu acho que ainda rola. Mas na nossa época, né, e agora também, o Rodrigo está mencionando, é o seguinte, na nossa época, eu achava besteira, a gente achava bobagem. Experiência canadense? Para que experiência canadense? Eu sei fazer, eu sei programar, eu sei, enfim, mexer no servidor. Que diabo é essa experiência canadense? Para que o pessoal usa isso aí como referência? Isso aí é bobagem. E quando a gente começa a ter a experiência canadense, você passa a ver que isso não é bobagem. Porque a experiência canadense, ou experiência em qualquer outro país, né, é a questão de você saber como se comunicar, como entender o que estão conversando. Eu vou dizer o seguinte, no começo aqui, primeiro trabalho que eu tive, eu ia para reuniões e eu até entendia o que era conversado, mas chegava no final da reunião, eu não entendia a conclusão, eu não sabia, mas entrar em acordo, mas já sabe o que se trata da coisa, e eu não entendia, isso não clicava na cabeça. Para mim, ficou tudo no ar, no espaço ainda. Então, a experiência canadense é importante para você entender os jargões, as nuances da língua, né? As nuances das expressões. Vou dar um exemplo. Isso é jargão, né? A pessoa falava para mim, SQL Server. Eu dizia, SQL? Que diabo é SQL? SQL é SQL. SQL. Tá bom, agora faz sentido para mim. Então, uma série de outros detalhezinhos de outro exemplo. A pessoa pergunta para você, WhatsApp. Mas tem nada app comigo aqui, não tem nada. Que é que você quer saber? Tem nada app aqui comigo. Eu perguntava para meus colegas de trabalho, WhatsApp, por que esse app? Por que esse WhatsApp? Então, são esses detalhes da língua, das nuances que fazem parte da experiência daquele local, daquele país, daquela cultura, a experiência canadense. Eu queria perguntar para o Rodrigo, está fazendo aí entrevistas mais recentemente, depois quem estiver selecionando também pessoas, né, para jobs, pode comentar também. Nas entrevistas, tem uma parte prática onde o cara quer ver se você sabe programar mesmo, sabe fazer, tem um problema lá para você resolver? Eu ainda não tive a oportunidade de cair numa entrevista desse tipo, né? Geralmente a pessoa me faz perguntas, tipo de linguagem que eu já trabalhei. Ele quer ver se eu tenho uma noção dos conceitos, o que é orientação a objeto, por que essa linguagem é melhor do que aquela, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu já ouvi falar assim, né, de professores meus que eles falam, por exemplo, não coloque no seu currículo que você eu não lembro o termo que ele usou, se era expert ou se era proficient ou alguma coisa desse tipo. Ele falou, não coloque se você realmente não é em algum programa, em alguma linguagem de programação, porque eles vão te dar um teste. Se você não está confiante para fazer isso, não coloque. Coloque que você tem conhecimentos naquilo, working knowledge ou alguma coisa do tipo. Mas, enfim. E eu já pesquisei bastante aí, mas talvez acho que é o Thiago, né? Tem essa informação. A Amazon, eles geralmente, eu vou falar que para algumas aplicações específicas, eles fazem testes, né, com os candidatos, né? Tem uma sequência, entrevista, enfim, toda. E é isso aí. Thiago, pode comentar primeiro? Eu posso comentar o seguinte, por exemplo, entrevista para a universidade, muitas vezes o que acontece é que é muito candidato e tem que rolar um pré-screening, né? Tem que fazer a peneira primeiro, porque é muita gente, de qualquer forma, assim, o tempo do desenvolvedor está sendo pago para entrevistar um montão de gente, então para a empresa eles têm que fazer aquele tempo para você vender o máximo possível. Então nessas horas, geralmente, eles usam
ferramenta onde você coloca um desafio e a ferramenta executa o código que o candidato colocou e vê se a saída bate com o que eu esperado. Tipo URI, VPL, né? Não usei esses aí, não. São as ferramentas que você tem um problema, você sobe seu código, né? Você faz um código e ela diz que está correto, se não está, qual o caso de teste que falhou. Para você não ter necessidade de analisar aquele código manualmente, né? Então, as empresas já estão usando coisas desse tipo, de correção automática de programas. Mas geralmente isso, assim, se usa mais assim, quando você vai ter um evento de contratação e você quer pré-filtrar os candidatos. Mas eu já fui para entrevista onde o cara foi bem tácito. Ele falou, olha, era uma entrevista para implementar o código de verificar se achar um tabuleiro das 8 rainhas, eu nem me lembro exatamente se era para verificar ou se era achar. E o cara pediu para fazer o código. Eu falei, beleza, eu posso fazer em Python? Vai ser mais rapidinho. Ele, olha, se você fazer em Java, beleza. Eu falei, mas Java, tudo sintaxe correta, eu preferiria. E assim, eu sei o que é que ele queria dizer com isso, porque eu já estive no outro lado, que é tipo, se você puder mostrar que você realmente sabe, melhor. Se você mostrar que você sabe resolver o problema, tá bom. Mas se você puder realmente preencher todos os checklists, por que não? Leonardo! Então, justamente, aqui durante esses anos todos que eu estive aqui, eu fiz alguns processos de seleção e teve alguns métodos diferentes, né? Algumas entrevistas diferentes que eu participei. Já teve o caso em que me botaram na frente do computador para programar o quê? Era uma questão de rede, eu não me lembro exatamente agora do que era, mas era uma questão de fazer um código que se conectasse em tal lugar e que enviasse um dado, não sei como, e aí não tinha, e aí eu me lembro que eu consegui resolver esse problema na hora lá, tanto é que essa empresa ela me fez uma proposta na época, que eu acabei recusando, mas eles me fizeram passar por isso, ou seja, e mais assim, isso eu acho que assim, pedir para aqui da minha experiência, eles pedirem para que você coloque a mão na massa durante a entrevista é relativamente raro, né? Mas em geral, quase todos os processos eles têm um teste, uma prova técnica em que eles vão pedir um nível relativamente alto, né, de conhecimento daquela tecnologia, né? Bem, algumas empresas confiam também mais ou menos no fato de você ter uma certificação ou não. Tem esse lado também. Eduardo Edson. Da minha experiência, né? Eu já fiz várias entrevistas em que não precisava codificar, né? Tipo, o cara tá acreditando ali na informação que você está apresentando, tá achando que a probabilidade de você estar mentindo é baixa, né? Agora, uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o meu primeiro emprego oficial no Canadá, como era um ambiente, ainda em 2004, já era um ambiente ágil, né? Com Extreme Programming e tal. Então, esse foi um dos processos mais interessantes que eu já participei, que, na verdade, eu fiquei, tipo, num estado probatório por uma semana e eu estava pair programming com a galera lá e os caras iam dizer assim, contrata, ou então, não contrata não. Legal. E aí esse aí foi o processo, né? Em 2004 ainda, né? E foi bem interessante isso aí. Mas já fiz vários que não precisou e já fiz, talvez, o último, estava lembrando aqui, o último que eu fiz, que quando foi para trabalhar na Pegasystems, né? Teve prova, mas a prova era aquelas provas ali para pegar, tipo, como se fosse o perfil psicológico do cara, né? E o que eles estavam interessados era nesse negócio aí, o lance do... Também porque era para trabalhar com uma ferramenta que todo mundo que estava entrando não conhecia, né? Ele estava querendo pegar conhecimento prévio em Java da galera, porque a ferramenta é escrita em Java e tal, mas você ia utilizar uma coisa que, na verdade, você não estava codificando, né? Esses low-code platforms, né? Então, o cara queria era o perfil psicológico, teve uma prova lá e tal, e foi um monte de galera caiu, mas era esse lance aí, né? No código. Só para dizer se era doido ou não é, o Eduardo conseguiu escapar. Não sei como, viu? Não sei como. Tava jinx. Eu peguei as questões. Eu sou tão doido que as questões que era para pegar o doido, eu notei, né?
Camilo, você nas entrevistas que você faz aí para selecionar o pessoal, tem uma parte prática, tem uma provinha, prova teórica, como é que é? Não, o que eu faço muitos é colocar situações práticas, né? Eu não coloco um servidor lá para o cara mexer, não, mas eu coloco situações práticas, um servidor que está during sem parar, rebutando com Blue Screen of Death, quais são suas opções de recovery? Ou você está investigando uma situação de que o teu chefe pede para investigar quem é que logou no sistema e o teu security log está vazio. Aonde é que você vai no Windows para poder investigar qual é o motivo do teu security log não estar sendo populado? Eu faço muito esse tipo de pergunta. Avalio muito quando o candidato é sincero. Quando eu começo a perceber que o cara está com muita malandragem, ele é muito brasileiro. Eu ia no bullshit, mas você matou aí na malandragem, eu corto logo, tá entendendo? E admiro muito quando o cara diz, rapaz, isso eu não sei, mas eu tenho certeza que se eu fizer uma busca ali no site do Google ou no site se for da Veritas, no suporte técnico, no Knowledge Base, eu vou achar a resposta. Isso, para mim, o cara até ganha ponto pela humildade de reconhecer que não sabe tudo, porque nenhum de nós sabe tudo. Tiago. Camilo, I love you. E uma coisa bacana que ele estava falando sobre que para emigrar para alguns países, às vezes ir como estudante é mais fácil. Para pegar emprego também, como estudante é mais fácil, porque você tem a possibilidade de entrar com estágio. E com estágio você tem as pessoas têm expectativas mais baixas, mas ao mesmo tempo a chance maior das pessoas te conhecerem bem e você mostrar para que você veio. Sem aquela pressão tão grande, às vezes, na entrevista. Porque para os dois lados é mais tranquilo. Tanto para o empregador, porque enfim, é um estágio, se não der certo, enfim, vai embora mesmo depois que o estágio acabar. E para o funcionário é bom porque você tem a chance de ver se a empresa é realmente aquilo onde você queria trabalhar. E, enfim, é uma forma de seleção diferente, né? Onde você realmente vai ter que mostrar, colocar a mão na massa, mas, enfim, você está ganhando para isso. E histórias curiosas, né, nas entrevistas. Dificuldades que vocês passaram. Eu sei que o Aderson tem uma história curiosa numa entrevista. Vamos lá, começar com o Aderson. Ok, tá bom. 2 meses no Canadá, quase não falava inglês. Estudei a vida toda inglês, mas não falava inglês que preste. Então, tinha um chinês me entrevistando, tecnicamente falando, e uma cidadã indiana canadense. E o chinês era o que estava diretamente conversando comigo. Só que eu não entendia o que ele falava. Então, eu tinha que olhar para ela toda vida que ele perguntava alguma coisa, para que ela me dissesse o que ele estava perguntando, porque eu não entendia. Então, devido a isso, eu acredito que eu ia trabalhar com chinês. Mas, consequentemente, eu não fui contratado, mas eu não entendia uma palavra que o cara estava falando. E foi muito frustrante. Então, essa é a minha história. Entrevista cômica. Colocando um pouco de lado a questão de entrevista, mas ele tocou num assunto que eu considero que é importante, essa questão de preconceito e de discriminação. Isso talvez seja um pouco menos, vamos dizer assim, as pessoas sintam talvez um pouco menos nos países do Novo Mundo, né, tipo os Estados Unidos ou o Canadá, porque de qualquer maneira, até um certo ponto todo mundo é mais ou menos imigrante. Mas aqui na Europa, para quem pensa em vir para cá, tem sempre, em cada um desses países aqui, tem talvez uns 10, 15% da população que tem ideias extremas a respeito disso. 10, 15% é uma minoria relativamente pequena, vamos dizer. Mas realmente, assim, vamos dizer, essas pessoas vão achar que os estrangeiros que estão aqui estão se aproveitando do sistema, que na maior parte das vezes não é verdade. Essas pessoas vão achar que imediatamente devido a uma cor de pele diferente ou a um sotaque ou coisa do tipo, eles vão tomar uma decisão contra essa pessoa baseado unicamente nisso. E isso daí, obviamente que nunca vai ser oficial, né? Nunca vai ser oficial. Vai ser uma coisa extraoficial que eles vão dar uma razão qualquer, mas vale a pena, como foi dito, vale a pena pensar em tudo isso, essas questões.
Porque é verdade que tem esses 15% em cada um desses países aí. No Brasil também tem uma porcentagem que é relativamente alta. E quando se vem para cá, tem que se vir com a mente aberta para não cair nessas armadilhas, né? Eu, particularmente, tenho algumas poucas situações em que eu ouvi piadas de mau gosto, que talvez muito poucas em que realmente me senti discriminado. Mas, assim, todas as situações aí, quem vem para cá tem que estar pronto para tirar de letra, porque obviamente que não dá para processar todo mundo, obviamente que não dá para entrar em conflito com todo mundo por causa disso, e vale a pena ter essas questões maduras na cabeça antes, talvez, de ir para o exterior. Deixa eu fazer um comentário aqui, um negócio que é interessante para o pessoal do Brasil. Tem certas coisas que não podem ser perguntadas em entrevista no Canadá, né? Por exemplo, a idade do cara, né? Não pode perguntar. Pai, qual a sua idade e tal? Exatamente para evitar preconceito, né? E, assim, também para o pessoal do Brasil que pensa em imigrar e tal, idade não é fator limitador, né? Porque existe toda uma cultura aqui de não ser preconceituoso com relação a isso, né? Já vi perguntarem, né, em entrevista e tal, mas o correto é não perguntar. Pergunta o sexo? Não pergunta, né? Isso aí é para estar, assim, mais ou menos óbvio, né, e tal. Se assume pela aparência, né? Macambira. Eu já vi recomendação de, na hora de você escrever o relatório sobre a entrevista, você tentar usar qualquer forma de gênero neutro, de ou candidato, que em inglês vai ficar gênero, você vai ficar ambíguo o gênero do candidato, mas já vi recomendações de, inclusive, você não colocar o gênero do candidato no report. É muito importante para o pessoal do Brasil que quer trabalhar fora, né? Eu queria perguntar para o Macambira aí, que já trabalhou na Google, na Amazon. Tem aniversariantes do mês aí? Não tem aniversariante do mês, não. Outro lance que não pode perguntar, né? Não pode perguntar a idade, a data de nascimento. Por exemplo, a empresa sabe sua data de nascimento, mas esse lance assim de chegar e single out, né? O cara, hoje é o aniversário do fulano, parabéns, não sei o que, Vamos bolo. fazer uma cotinha para comprar um bolo. Sabe qual é o lance? O pessoal se preocupa. Novamente a diferença cultural. O pessoal se preocupa com aquela possível pessoa que vai achar ruim isso aí, em vez de achar bom. De ser negativo em vez de positivo. Olha, estão me colocando aqui no spot, né? Quem foi que disse que eu queria isso, né? Eu não sei, pode ser que as coisas tenham mudado, pode ser que era só no meu ambiente de trabalho, particularmente na época que eu estava trabalhando nessa empresa. Mas a gente fazia todo aniversário, a gente fazia a cotinha. Talvez porque eu era o gerente do pessoal, talvez eu fosse influenciando. O gerente brasileiro. Aí a pessoa sabia que não podia. Aquele coach brasileiro está inventando moda aqui no Canadá. Talvez. Só uma... Não, eu concordo com o que o Aderson disse aí. Na minha empresa tem os aniversariantes do mês e tem uma menina lá, a Samantha, que faz uns bolos muito gostosos. É boleira e ela leva o bolo com o nome dos 3 ou 4, a nossa equipe cresceu muito ultimamente, então realmente isso aí até me lembra um pouco do Brasil, a gente faz todo mês. No meu primeiro emprego oficial no Canadá, há muito tempo, tinha o lance do aniversário do mês, mas você tinha que autorizar explicitamente que o seu nome fosse incluído na lista, quer dizer, esse mês aniversário é fulano, ciclano, e outros, né? Ainda tinha essa parada aí. O seu nome ser listado naquele esse, você tinha que explicitamente atualizar. Ele não podia ir lá no RH e obter a informação de qual era a data do seu aniversário, não. Tinha que dar uma declaração por escrito que autorizava o uso. Exatamente. Eu queria mudar o assunto aqui e trazer um ponto aqui. Só para de certa forma, mencionar uma peculiaridade do canadense. Do norte-americano canadense. O canadense, ele é conhecido por ser muito apologético, né? De pedir muito desculpa, enfim, por exemplo, no trânsito mesmo. Não, no trânsito é um pouco diferente, que no trânsito
no trânsito o pessoal não corta, né? Aqui como corta no Brasil. Mas aqui todo mundo é muito apologético, né? Todo I'm sorry pra isso, I'm sorry pra aquilo. Mesmo que não tem nada pra ser sorry, você tá pedindo I'm sorry just in case. Só pra se assegurar você tá pedindo desculpa, sabe? Então, queria só mencionar esse ponto aqui, que é um ponto que eu tinha aqui na minha agenda. Tu sabe, é a dessa. Tu sabe qual é a etiquette se você passar na frente de alguém. Se você change lane, você mudar de faixa e passar na frente de alguém, você é para botar a mãozinha assim, ó, na frente do retrovisor, assim, dizer, olha, eu lhe vi e tal, não sei o quê, desculpa aí que eu passei na sua frente e tal. Não é assim, não. É mais um sinalzinho de dando desculpa do canadense, né? Bota a mãozinha assim no retrovisor, olha, eu lhe vi e tal, desculpa aí, viu, que eu entrei na sua frente. Thiago? Tem até aquela piadinha, né, que você falando sobre o canadense apologético, aquela piadinha que é, se uma árvore cai na floresta e um canadense não diz sorry, ele é realmente canadense? Olha, a questão, as aniversariantes do mês aqui tá longe de acontecer, viu? Eu nunca vi, não. Nem aqui, nem na França. Agora, tem algumas empresas que fazem algumas coisas diferentes, por exemplo. A cada terça-feira tem alguém que traz uns croissants, umas coisas assim, para o pessoal tomar café, esse tipo de coisa, né? Agora, essas coisas brasileiras, tipo aniversariante do mês, não. Tem gente que às vezes faz bolo sem nenhuma razão, faz bolo e traz para o trabalho, esse tipo de coisa. Isso aí eu acho que tem em todo lugar, né? Thiago? Uma coisa engraçada que eu me lembrei aqui, que é sobre imigrantes também, no primeiro dia de trabalho eu fui ser apresentado para todo mundo que ia trabalhar comigo. E eu já sabia que você não pode chegar e abraçar ninguém aqui, né? Porque é muito contato físico. Pra que isso, né? Sou e aí, muito estranho, muito estranho. E aí tinha um colega de trabalho, era muçulmano, eu fui estender a mão para cumprimentá-la. Não pode. Apenas meu marido pode me tocar. E eu achei aquilo, assim, eu não sabia nem como reagir àquilo. Porque, tipo, gente, será que eu ofendi? Já ficou aquela coisa, será que eu até ofendi a pessoa e tentar, sabe, oferecer um... Então, é uma coisa que é engraçada, que eu nunca tinha me passado pela cabeça, que até um aperto de mão pode ser não mal interpretado, mas não é um símbolo de alguma forma, né, para alguém. Mas é estranho isso. Tem um caso interessante, né, em Portugal, de um colega que queria me apresentar para os seus amigos portugueses, e aí chegou para um amigo e aí disse, olha, eu queria lhe apresentar aqui um amigo, e o cara, não precisa, muito obrigado, já tenho amigos demais. Esse foi um português falando isso, não? Foi? Foi um português, ele foi sincero, eu já tenho amigos demais, não consigo dar atenção para todos os meus amigos. Então, tá bom. Amigos que viajaram para Portugal recentemente contam histórias assim, que é um lance tipo que alimenta aquele negócio das histórias que se contam de português e tal, né? Mas é um lance assim que eu acho que é assim, existe uma forma de pensar diferente, assim, tipo, o cara contou uma história aí do que ele queria ir para um determinado lugar, para pegar um táxi, para ir para um determinado lugar, mas na verdade eram 2 lugares, né? Que dava para visitar junto, porque era um era do outro lado da rua de outro, né? E aí o cara disse, olha, eu queria ir nesse lugar que também tem esse outro lugar. Eu disse, não levo. Não levo. Não, porque eu não levo e tal. Não, porque não é o mesmo lugar. Não, um é um lugar e o outro é o outro. Então, o cara, porque não era o mesmo lugar e tal, assim, mas não é na frente. Pô, me leve só nesse lugar. Pô, tá, aí eu levo. Nesse lugar aqui eu levo. Não, teve um caso também em Portugal, né? Eles são muito diretos, né? São muito transparentes. Aí um amigo chegou e com um amigo português e aí, pô, vamos domingo pro cinema. Aí o cara virou para ele, não quero ir pro cinema domingo. E para eles, ok. Né? Ele não quer. Aqui a gente diz, vamos lá e tal. E aí no domingo você se esconde, nem liga, né? Não, a gente diz que vai só para cumprir tabela e não tem nenhum interesse de ir, mas a gente diz, vamos combinar, né? Aquela história, pô, passa lá em casa, né? Dá para dizer aí, passa lá em casa. Como é que é aí no Canadá? Você diz, passa lá em casa. Cara... passa lá em casa sem dizer quando provavelmente é porque não quer que você passe, tá? Esse lance do passa lá em casa, tal, não sei o quê, ou convidar alguém para ir na sua casa, isso aí aqui é considerado assim
assim, o máximo da intimidade, né? É um negócio que vem depois de bastante tempo. Mas o que eu vejo, assim, tipo assim, os amigos próximos que eu tenho, que não são brasileiros aqui, né? São todos oriundos de trabalho, né? E ali a pessoa que você convive muito tempo ali por causa do trabalho, né? E depois de bastante tempo tal, chega nesse nível aí de você frequentar a casa da pessoa, a pessoa frequentar a sua casa, mas é um lance assim, depois de algum tempo, né? Um lance, no Brasil é mais fácil, é mais imediato, né? Rodrigo, já fez amizade aí com a dessa eu sei que sim, né? Mas com canadenses? Bom, já tô fazendo alguns amigos em sala de aula, né? Inclusive, é curioso isso, né? Esse negócio de marcar o hangout, né? Marcar aquele chopp ou aquela coisa assim. Então, assim, eu tenho colegas que são indianos, tenho um paquistanês, apenas 3 canadenses na sala, 3 brasileiros, e deve ter mais alguma coisa por aí que eu esqueci, mas enfim. E o pessoal é tranquilo, o pessoal é bem tranquilo. Eles são muito sinceros, né? Como você falou mesmo aí da história de Portugal, se eles não querem uma coisa, eles dizem, de um jeito meio delicado, tudo mais, tenta ser, né? Se você insistir, talvez ele vá diminuindo a delicadeza, mas em geral o pessoal é bem tranquilo, sim. Já marcamos, inclusive, aí para fazer um happy hour aí qualquer hora dessa, mas eu tive uma informação que eu ainda não confirmei, né? Que aqui, quando a pessoa te chama para tomar uma cerveja, é uma cerveja mesmo. Eles tomam uma, levanta da mesa e todo mundo paga a conta e vai embora. Eu estou tentando confirmar para ver se é isso mesmo. Bom, a Desson pode responder aí, Camilo, Eduardo. Na minha experiência, assim, a situação, por exemplo, happy hour depois de trabalho, né? Ela é mais ou menos uma cerveja mesmo, 1 ou 2, porque tá todo mundo ali que quer pegar o último trem ainda, né? Na minha situação, né? Então, você não vai deixar o negócio se estender, porque aí vai complicar a logística todinha, né? Em vez de um trem, tem que pegar um ônibus e não sei o que mais lá e tal. Então, normalmente é rapidinho, né? A negada não sai assim, depois do trabalho, e aí vara à noite, vai chegar em casa 1 hora da manhã e tal, não sei o quê. Isso aí é o modelo Brasil da parada. Bom, eu tenho mais uma pergunta, eu vou começar pelo Thiago. O que é que você diria para alguém que está querendo ir trabalhar no Canadá? Estuda isso aqui, estuda essa tecnologia, que isso aqui dá bom, vai ter emprego nessa área, tem oportunidade aqui, foca nisso. Cara, eu não diria nem tecnologia. Eu diria, cara, assim, nas entrevistas que eu vejo estrutura de dados, velho. A cadeira de cana, se lembra? Estuda aquilo. Pelo menos o que nas entrevistas, o que foi me pedido nas entrevistas era geralmente isso. Mostra que você sabe, assim, parece idiotice, mas mostra que você sabe inverter uma lista encadeada. É isso que eu vou perguntar. Mostra que você sabe realmente que esse negócio vai ser ON2 e por que esse negócio vai ser ON2. Então, nas entrevistas que eu vi, pelo menos que eu fiz, foi porque acabou sendo cobrado. Ninguém chegou me cobrando, por exemplo, mostra que você sabe usar Spring. Não. Então, acho que é mais ou menos isso. Mostra que você sabe programar, mas você sabe resolver problema. E é isso. Linguagem mesmo, por exemplo, muita gente com que eu trabalho veio do background de C++, nunca programou em Java e aprendeu a programar em Java e assim, durante o curso do trabalho mesmo, e tá lá programando em Java, feliz da vida programando em Java. Tem gosto pra tudo, né, Camilo? Fazer o quê? Fale mal do Java, não. Java bota comida na minha mesa faz. Eu sou Java Boy, Zé, eu tive até essa discussão umas 2 semanas atrás, o Eduardo e o Aderson estavam aqui em casa e eu até conversei com eles sobre isso. Para quem está querendo vir, ou para quem está pensando em migrar, eu teria muito cuidado com a minha área, né? A área de infraestrutura. O mundo da infraestrutura está mudando com as clouds, né? Com o automation, minha empresa, com a automação, minha empresa mesmo. Hoje a gente implementou um sistema que está resolvendo uma média de 45% dos tickets. Vem uma alta utilização do processador. Durante a noite, o sistema vai lá, checa o top 5 processes, checa, é o McAfee, é devido ao antivírus que está rodando. Espera 3 horas, checa de novo.
Então, isso aí está tomando, de uma certa forma, muitas vagas do pessoal júnior, né, que está chegando. Então, eu teria muito cuidado com essa área de infraestrutura. Lógico que os melhores sempre vão conseguir emprego, mas hoje a gente, há 3 anos atrás, a gente tinha uma média de 1.000 servidores físicos. Hoje a gente tem, na contagem de sexta, eu tinha 47 servidores físicos. É tudo virtualizado. A grande maioria indo para a Amazon ou para o Azure da Microsoft. Então, eu teria muito cuidado com essa área. Saber inglês é essencial, né? Não é o inglês do IBEL, que a pessoa, acabei IBEL. A minha esposa que acabou o curso da US. Eu sou o, né? Igual o jogador lá do Ceará disse quando chegou. Não. E muita humildade, que é exatamente o contrário disso. Dá um passo para trás. Tá? Você pode precisar de chegar e pegar um emprego júnior. Pô, mas eu era o líder técnico lá na minha empresa, lá em Fortaleza, lá no Brasil. Não, it's ok. Você vai dar 2 passos para trás, mas vai ser recompensado lá na frente. Eu acho que essa humildade é uma coisa bem bacana, porque, por exemplo, muita gente sofre por conta disso. Eu tinha um emprego muito bom no Brasil. E aí aquela questão, por exemplo, da experiência canadense, mas você não é nada aqui, ninguém conhece o seu trabalho. E talvez você vai ter que começar de um emprego que você acharia subemprego no Brasil, mas que vai para colocar pão na mesa do mesmo jeito, vai fazer sua família estar aqui. E ter humildade de dizer também que, às vezes, voltar é uma opção. Tem muita gente que não se adapta. Também é bom lembrar isso. Voltar também é uma coisa que está sempre possível. Eu concordo com o que o Thiago falou, né? Estrutura de dados e algoritmos, né? Isso aí é o negócio, o genérico, né? O lance que não vai mudar nunca, né? Aquilo ali que é conhecimento mesmo, base, né? Que dali você vai. Mas tecnologia, assim, converso bastante com o Aderson, por exemplo, né? E um dos temas, o lance da especialização. E no meu caso, assim, eu tenho um determinado ferramental que eu sou um especialista naquilo ali, mas, por exemplo, hoje em dia, atualmente, faz, sei lá, 3 meses atrás eu estava trabalhando com esse ferramental. Hoje em dia, tô só com Java nesse projeto que eu estou agora, né? Então, às vezes, uma super especialização numa determinada área te dá uma porta de entrada num determinado lugar, porque você vai precisar arrumar um emprego, né? E aí, se você realmente é muito bom numa determinada coisa, aquilo ali te abre a porta para você conseguir aquele um determinado emprego ali, né? E dali você pode começar a mexer com outra coisa e tal, não sei o quê. Mas muitas vezes te dá, assim, abre aquela porta, né? Então, eu iria mais pela coisa que você gosta mesmo. Rapaz, eu gosto pra caramba disso aqui. Então, assim, deixa você, sei lá, saber várias coisas, claro, ter uma base fundamental forte, né? Estrutura de dados, algoritmos e tal, mas tem essa coisa aqui que eu gosto pra caralho e eu sou um super especialista nesse negócio aí, né? Porque pode abrir aquela porta específica, pode debutar na frente de um monte de gente que só sabe mais ou menos aquele negócio, né? Então, escolha uma coisa, aquela coisa ali, sei lá, mande super bem naquela coisa ali e o resto, assim, tem uma base que dali você possa ir para qualquer coisa, né? Leonardo, qual é a sua dica? Então, eu vou concordar com o que já foi dito aí, pelo Camilo, principalmente pelo Eduardo agora. Nessa área de infraestrutura, bem, a verdade é que na IT em geral, os managers são todos quase 100% do tempo obcecados em fazer baixar os custos. Então, para isso, é verdade que eles vão investir sempre nessa questão da automação. Isso vai cortar uma série de empregos aí menos qualificados. Mas, assim, isso, como sempre, tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Porque quer dizer que, primeira coisa, para quem ficar na área, vai ter um trabalho mais interessante. Porque toda a parte que é mais, vamos dizer assim, que necessita de menos especialização, isso vai ser feito automaticamente. A segunda coisa é que o pessoal vai investir na questão da inteligência artificial e que como vai ter a inteligência artificial, vai ter também a burrice artificial, né?
quer dizer que vai ter que ter alguém para corrigir os erros desses sistemas que são automáticos. E tem também o que o Eduardo acabou de dizer, a questão da especialização. Isso quer dizer que, como eles vão... Bem, a minha visão é essa, né? Alguém pode discordar, mas como vai ter muito de automatizado, quer dizer que vai se ter equipes cada vez menores que vão cuidar de parques de infraestrutura cada vez maiores. E isso vai precisar que essas equipes tenham gente cada vez mais especializada, né? Para cuidar de problemas que são cada vez mais difíceis de resolver. O que a máquina não vai ser capaz de fazer por si só. Então, eu acho que assim, você ser capaz de identificar uma área com que você se identifica e de investir nisso e de se aprofundar cada vez mais nisso é também uma solução para o futuro. Agora, eu digo isso em relação à área de infraestrutura em geral, que é o que eu conheço um pouco melhor. Agora, na área de IT, de uma maneira geral, eu tenho a impressão que vai ter sempre uma parte da atividade que nunca vai poder ser automatizada. Porque cada projeto é um projeto, cada empresa tem uma necessidade diferente, vai ter que ter sempre gente para analisar isso e codificar isso em linguagem de máquina, em uma linguagem compreensível pela máquina. Isso daí sempre eu acho que vai existir, por isso, bem, a área de IT, ela vai, como todas as outras, vai evoluir, mas vai ter sempre uma certa importância. Bom, para fechar a nossa entrevista, só a última pergunta, depois meus agradecimentos a todos vocês, mas a última pergunta. Nesse momento, você pensa em voltar ao Brasil, Thiago? Olha, nesse momento, não. Eu vou dizer assim, tá um momento tenso no Brasil, mas simplesmente porque, para mim, profissionalmente, eu acho que aqui no exterior, em particular na América do Norte, tá bem bom. Eu acho que voltar não seria ok. Enfim, eu já estou transformando isso aqui no meu lar, então agora já fica complicado tirar a raiz. E só dar uma última dica. O livro Programming Interviews Exposed. Muito, muito bom. Não é um corme, mas é muito bom. A descrição eu tenho, a descrição vai estar aqui no link da entrevista. Camilo, pensa em voltar? Não, Zé, eu não penso não. Eu acho que de todo mundo, eu sou o que estou há mais tempo fora, né? São 17 anos. Eu estava falando com a minha esposa, daqui a 6 anos, quando eu fizer 46, 5 anos, eu vou poder dizer que eu já passei metade da vida no Canadá e metade da vida no Brasil. Então, hoje, realmente, eu não penso em voltar, não. Ainda gosto muito, vou ao Brasil, vamos agora em fevereiro do próximo ano, vou lá passar na UFC para dar um abraço em você. Vou cobrar. Lá. Mas, não, para morar, por enquanto, não penso, não. Eduardo Edson também já me visitou na UFC. Pensa em voltar? O que eu normalmente falo é aquele negócio, né, que pensa-se no nível do sonho, né? Mas no nível do racional não é uma coisa possível de se fazer, né? E assim, a situação no Brasil muda, né? Se você vê, sei lá, 7 anos atrás, vamos dizer, estava um momento assim, altamente otimista e tal, não sei o que. Inclusive, alguns amigos voltaram para o Brasil nessa época e tal, né? Mas atualmente não tá um momento mais de um pessimismo, né? Mas, assim, como sonho, né? Assim, penso, assim, aposentar e voltar para o Brasil, né? Mas o Brasil tem que dar uma melhorada aí de negócio, principalmente segurança pessoal, né? Para isso aí ser um sonho possível, né? Então, assim, tem aquele sonhozinho ali guardado, né? Mas o Brasil tem que mudar um pouquinho para esse sonho ser uma realidade, por exemplo, eu voltar aposentado para o Brasil, né? Aderson, pensa em voltar? Penso não, Zé. Penso não, porque agora não está mais só em jogo a Aderson e minha esposa. Está em jogo nossas crianças também. A mesma coisa do Camilo, do Eduardo. Enfim, a gente tem que pensar na geração futura. Por mais cruel que isso seja com os nossos pais que estão lá, mas tem que pensar na geração futura. É para eles agora, não sabe? Então, mas eu queria só fechar o ponto no seu tópico anterior, Zé.
você perguntou, enfim, fez uma pergunta lá e eu lembrei de um gancho aqui. Um ponto essencial para quem quer vir para cá, e a nossa metodologia, a metodologia minha e do Camilo Eduardo, foi de vir para imigrar. Então nós não viemos com trabalho. Para mim, sinceramente, essa coisa de estar lá no Brasil e conseguir um trabalho fora, para mim isso foi cabeça de bacalhau. Nunca rolou, nunca deu certo. Enfim, não é verdade, não é a minha realidade. Então, nós imigramos para cá, nós viemos sem trabalho para cá. Então, quando você vem sem trabalho, você tem que estar, como por exemplo, o caso aqui do Rodrigão, aqui do Rodrigo, você tem que estar, se preparar mentalmente para vir e segurar a barra por um ano, pelo menos. Eu posso dizer o seguinte, quem veio, segurou a barra por um ano, pelo menos, só volta se quiser, porque consegue, porque depois do primeiro ano você está numa posição já que você já conhece as coisas, você já se adaptou mais ou menos e está agora só, né, começando a construir sua vida aqui. Mas, normalmente, a barreira do primeiro ano, você vencer essa barreira de primeiro ano, é muito mais provável que você se suceda bem por aqui. Eu queria só finalizar com esse ponto. Leonardo, pensa em voltar? Como todo mundo, penso sem compromisso, né? Mas assim, na hora em que a gente começa a colocar, vamos dizer, tudo na balança, pesar os prós e os contras, a conta não fecha, né? É verdade que vamos dizer, se quem vai para lá, quer dizer que tem que abandonar o que construiu aqui. Aí quer dizer também que quem tem filho, quando os filhos crescerem, os filhos ficam aqui e a gente vai para lá? Ou seja, tem todas essas questões, né? Então, não, eu não tenho nenhum projeto concreto para voltar, não. Isso aí, independentemente de situação política, né? É mais porque eu não vejo nem em médio prazo nenhuma razão concreta para voltar. Adesso. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem projeto para sair? Boa pergunta. Não, no meu caso, assim, eu nunca tive o sonho de morar fora, apesar de viajar bastante, né? Por conta das missões internacionais, de pesquisa. E aí, quando a gente viaja, por exemplo, a gente passou um mês na Itália, eu fui com a minha esposa, e aí, em um mês na Itália, lá, vamos ficar, quando é que a gente volta? E não tem um jeito de você vir morar aqui. Ela é mais até entusiasta da ideia do que eu, né? Até mais preocupada com a segurança do Brasil, com a própria economia no Brasil. Ela é mais fã dessa ideia de morar fora, até porque ela sonha em poder andar facilmente, sem estar preocupada em ser assaltada, por exemplo, deixar a porta do carro aberta, a porta da casa aberta. Eu ainda sou aquele cara que aposta no Brasil, que acredita no Brasil, que a gente está vivendo um momento difícil, mas que pode melhorar. E assim, eu penso muito em dar a minha parcela de contribuição para isso melhorar, né? Então, é uma posição minha. Eu acho que pela minha esposa eu já estaria fora. Pela minha esposa eu já estaria no Canadá, por exemplo. Ela adora o Canadá, a gente já teria no Canadá. Mas eu acho que eu tenho ainda um compromisso pessoal meu de tentar melhorar as coisas aqui. Desse sonho longínquo de tornar o Brasil, mudar um pouquinho as coisas para que no futuro, quando vocês se aposentarem, aí está mais próximo desse sonho de voltar para o Brasil. Eu acho que eu tenho como funcionário público, como pesquisador, como docente, eu tenho uma missão política também, uma missão de tentar levantar questionamentos, tentar mexer as pessoas. Mas eu queria perguntar para o Rodrigo. O Rodrigo chegou agora. É certo que ele não pensa em voltar, mas pensa em voltar no futuro, quando estiver aposentado? Acho que bastante como pessoal aí, Zé. A gente vem, eu tenho um filho pequeno também, 5 anos, então a gente pensa nisso, né? A gente sacrifica um pouco as nossas coisas por eles, né? Porque a gente vê que é melhor para eles, né? É um futuro melhor para eles.
é um futuro em que a gente vai se preocupar menos também com a segurança deles, com a saúde deles, enfim. Acho que não, hein? Por um bom tempo, não. Bom, eu queria agradecer de coração, de verdade, né? É um prazer rever colegas que há muito tempo eu não via, né? Camilo, Eduardo vem me visitar de vez em quando, a gente toma um chopp de vez em quando. Aderson, faz tempo que a gente não se vê. Macambira também. É o prazer de conhecer o Leonardo, que já é amigo dos amigos, né? Prazer conhecer o Rodrigo. Agradeço muito a disponibilidade de vocês, mais de 2 horas de gravação, e que eu tenho certeza que os ouvintes aí, os assinantes do canal Antena Dev, vão adorar esse papo, né? Que sirva aí de inspiração para muitos. Muito obrigado, de coração. Abração, Zé. Valeu, Zé. Cheiro, pessoas. Beleza.